Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. Limpeza ou aparecimento de ferrugem dentro do vaso sanitário, em princípio, é um processo natural que toda pessoa pode enfrentar. Naturalmente, esse problema exige uma solução imediata para que a corrosão não destrua completamente a louça sanitária. A limpeza da ferrugem do vaso sanitário pode ser feita de várias maneiras, com o uso de meios populares ou comerciais. Mas a regra importante nesse processo é escolher o limpador certo, para não danificar a superfície da louça sanitária. Porque a ferrugem se forma. As razões pelas quais a ferrugem aparece dentro do vaso sanitário podem ser várias. Desgaste das tubulações de água. As comunicações antigas eram feitas de metal sem revestimento protetor, que, à medida que é usado, está sujeito à deterioração e, como resultado, à corrosão. As moléculas de óxido entram na água e inevitavelmente vazam primeiro para a cisterna e depois para o próprio vaso sanitário, causando suor e placa enferrujados. Água corrente com alto teor de ferro em sua composição. É claro que esse fato leva ao aparecimento de ferrugem não apenas no vaso sanitário, mas também na cisterna. Para ter certeza de que esse é o motivo do aparecimento da placa enferrujada, você deve analisar a água e, em seguida, usar filtros ou pastilhas especiais que evitarão esse problema com a ferrugem. Se descobrir que no vaso sanitário há até mesmo pequenos traços de corrosão, fique chateado e não se apresse em comprar novas louças sanitárias, pois certamente não vale a pena. O problema pode ser resolvido por você mesmo e o vaso sanitário ficará limpo e brilhante novamente. Como limpar o vaso sanitário da ferrugem? Para se livrar da ferrugem no vaso sanitário, você pode primeiro tentar aplicar métodos simples e elementares associados ao uso de meios improvisados. Se eles não derem um resultado positivo, você poderá recorrer a produtos químicos domésticos, que agem de forma mais agressiva, mas são considerados muito mais eficazes. Com a ajuda de métodos populares, entre os métodos populares que lidam com sucesso com traços de corrosão, destacam-se os seguintes. Vinagre. Se uma camada de ferrugem tiver-se acumular na parte superior da tigela, pegue um pequeno pedaço de pano, molhe-o abundantemente com vinagre e aplique-o na área danificada como uma compressa. Depois de 60 a 120 minutos, remova o pano e lave a tigela com uma solução de sabão e água limpa. Peróxido e amônia. As substâncias são misturadas, levando 1 parte de peróxido para 10 partes de amônia. Em seguida, a solução é despejada em um pulverizador, borrifada sobre a contaminação e deixada para interagir por várias horas. Em seguida, o vaso sanitário é simplesmente enxaguado com água limpa. Deve-se lembrar que o álcool amoniacal tem um forte odor químico. Certifique-se de usar um respirador e garantir uma boa ventilação do banheiro. Ácido alcalino ou clorídrico. Essas substâncias podem ser usadas se a ferrugem estiver no fundo do vaso sanitário. Elas podem ser simplesmente despejadas na água e deixadas por 1 ou 2 horas para destruir completamente a ferrugem. Em seguida, o ralo é limpo com um esfregão e o vaso sanitário é lavado com uma solução de sabão e água limpa. A maneira mais incomum, mas ao mesmo tempo uma das mais eficazes, é o uso da Coca-Cola. A bebida é aplicada de forma semelhante aos ácidos. Ela também é despejada no vaso sanitário, mas o tempo de interação deve ser aumentado, até 12 horas. Química doméstica. Os meios comerciais capazes de remover a ferrugem são divididos em vários tipos. Abrasivos. São quaisquer agentes de limpeza que consistem em partículas de pó fino e duro. Por exemplo, isso inclui o Cumulux ou o Cleanin. O pó é aplicado em uma esponja e esfregado diligentemente para remover os vestígios de ferrugem. A desvantagem desses meios é que as partículas sólidas, de uma forma ou de outra, danificarão a superfície, o que significa que, no futuro, esses defeitos provocarão o aparecimento de corrosão repetidas vezes. À base de álcali. Esses detergentes são aplicados na área contaminada por 20 a 30 minutos e depois lavados com água. Eles são considerados bastante eficazes, mas as marcas de ferrugem antigas dificilmente podem ser removidas por eles. À base de ácidos. Os ácidos dissolvem com eficácia as manchas de ferrugem, mas é necessário trabalhar com esses meios somente com luvas de borracha, óculos de segurança e um respirador. Os ácidos são excelentes para vasos sanitários de barro e porcelana, pois não danificam a superfície e, ao mesmo tempo, removem outros contaminantes.
inclusive placas e estrias. Para manter o vaso sanitário brilhante e não sujeito a outra destruição, ele deve ser limpo de maneira oportuna e regular. Afinal de contas, é óbvio que é muito mais fácil se livrar da ferrugem nos estágios iniciais de sua manifestação do que de manchas antigas e arraigadas.